Fala pessoal, bem-vindo ao blog do SQL, eu sou o Mauro e no vídeo de hoje eu quero falar sobre os operadores union e union all. Esses operadores são bastante úteis no banco de dados, pois eles permitem combinar duas ou mais consultas select numa mesma tabela. Isso é bastante útil quando você precisa consultar várias tabelas ou combinar resultados de consultas diferentes. Vamos dar uma olhada como fica a sintaxe desses operadores. A sintaxe é praticamente igual. A única diferença é que você vai utilizar ou union ou union all. Então a sintaxe fica select a coluna 1, coluna 2, coluna 3 from tabela 1 e union select coluna 4, coluna 5, coluna 6 from tabela 2. A mesma coisa serve para o union all. Então select coluna 1, coluna 2, coluna 3 from tabela 1 union all select coluna 1, coluna 2, coluna 3 from tabela 2. Eu vou mostrar mais para frente um exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Bom, a primeira condição é ter o mesmo número de colunas nas duas tabelas. Então, nas duas ou mais tabelas que você estiver fazendo o union ou o union all. Então, você precisa que tanto na tabela 1 quanto na tabela 2 ter o mesmo número de colunas que você está dando select nelas. A segunda condição é, os tipos de dados têm que ser correspondentes, ou seja, que a coluna 1 da tabela 1 tem que ser o mesmo tipo da coluna 1 da tabela 2. Tá? Não pode ser, por exemplo, na coluna 1 da tabela 1 ser um varchar e na tabela 2 a coluna 1 ser um int. Se você tentar unificar as duas, vai dar erro. Então, tem que ser o mesmo tipo. Tá? Vamos dar uma olhada na sintaxe que a gente já falou antes para vocês entenderem melhor. Então, olha lá. Se na tabela 1 tiver coluna 1 e coluna 2, na tabela 2 tem que ser coluna 1 e coluna 2 também. Tem que ter a mesma quantidade. E, ao mesmo tempo, a coluna 1 da tabela 1 tem que ser o mesmo tipo da coluna 1 da tabela 2. Tá? Então, a coluna 1 da tabela 1 tem que ser igual à coluna 1 da tabela 2. O mesmo tipo, aliás, desculpa. E a coluna 2 da tabela 1 tem que ser o mesmo tipo da coluna 2 da tabela 2. Beleza? Senão vai dar erro. Tanto para o union quanto para o union all. Agora vamos entender qual que é a diferença dos dois, tá? Union e o union all. A diferença entre elas é o seguinte. No union, quando você unificar as duas consultas, ele vai remover as linhas duplicadas. E no union all, ele vai unir todas as linhas, independente se tiver duplicado ou não. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Deixa eu abrir meu Workbench. Tá? Eu vou fazer o seguinte exemplo. Eu vou criar um cadastro de cliente e fornecedores. Uma tabela de cliente, uma entidade cliente e uma tabela fornecedores. Tá? Uma entidade fornecedores. Os dois vão ter os mesmos campos. Ou seja, eu vou colocar nome, cidade e estado, tá? Para não me esticar demais no exemplo. Um exemplo da gente querer unificar as duas tabelas é saber quais são os cadastros que a gente tem de pessoas físicas e jurídicas, independente de ser fornecedores ou clientes, né? Então vamos lá, vamos criar um banco de dados cadastro. Então vamos create database cadastro, tá? Bom, agora vamos dar um use cadastro para a gente usar o banco de dados cadastro. E agora eu vou criar a tabela clientes, tá? Table cliente. Então o que a gente vai ter na tabela cliente? A gente vai ter o ID cliente, que é um int not no auto incremente, certo? Que é a nossa chave primária. A gente vai ter o nome, que vai ser um varchar de 50, ok? A gente vai ter a cidade, que pode ser um varchar de 50 também. Podemos ter o estado, que é um varchar de 2. E a nossa chave primária,
que é o ID do cliente, certo? Vamos lá. Opa, eu me enganei aqui, vírgula, pronto, criei. Então agora a gente tem a tabela cliente, tá? Vamos criar agora uns registros, tá? Cliente, certo? Values, vamos lá. A chave primária, que é de flow, tá? Que não é outro incremento. O nome, vamos colocar Mauro mesmo. Cidade, São Paulo. Estado, SP. Vamos criar a Maria, que mora no Rio de Janeiro. RJ. Vamos criar Rogério, que é de Cuiabá, Mato Grosso. E vamos criar a Ana, que é de Vitória, do Espírito Santo. Ok? Vamos criar. Criamos os registros. Tá? Vou fazer um select aqui, ó. Abrir outra guia. Um select vai ver se foi tudo aqui. Cliente. Tá? Tá lá. Mauro, a Maria, o Rogério e a Ana. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos criar. Deixa eu criar uma outra aba aqui, ó. Agora vamos criar a tabela fornecedor, tá? Create table fornecedor. Onde eu tenho white fornecedor, que é a nossa chave primária, que é um int no increment. Vai ter o nome, que é o varchar 50. A cidade, que é um varchar 50. O estado, que é um char de 2. E a nossa chave primária, que é o nosso ID fornecedor. Agora vamos dar um select. Perdão. Agora vamos criar, né? Os registros. Ah, vamos fazer melhor. Eu tinha deixado. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Eu tinha deixado aqui exatamente por isso. Como são os mesmos campos, praticamente, então, fornecedor. Vou aproveitar aquele índice que eu fiz do cliente, tá? Vou deixar o Mauro e a Maria. Vou criar novos aqui, tá? Vamos criar aqui o Paulo, que é de Chapecó, Santa Catarina. E a Cláudia, que é de Salvador, Bahia. Beleza? No fornecedor. Criei no fornecedor. Vamos ver se está ok o fornecedor aqui. Deixa eu comentar para não rodar ele e fazer um select no fornecedor. Olha lá, tá o Mauro, a Maria, o Paulo e a Cláudia. Agora vamos entender o Union, tá? Ó, select, asterisco, foi cliente, Union, fornecedor. Olha lá, a gente fez a união dos dois, tá? Do cliente e fornecedor. O que acontece? Como a primeira tabela foi o cliente, ele assumiu que o nome dos campos é da primeira tabela. Se a gente fizesse o contrário, olha só.
cliente. ID fornecedor. Por quê? Porque ele assume que quem é verdade para o cabeçalho, para o nome das colunas, é o fornecedor que é a primeira tabela. Entendeu? Então, assim, se tivesse nomes diferentes das colunas, nome, por exemplo, nome cliente, nome fornecedor, cidade cliente, cidade fornecedor, ele iria assumir quem você coloca como primeira tabela, tá? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos começar pelo fornecedor. Eu tinha o fornecedor Mauro, a Maria, o Paulo e a Cláudia, certo? E os clientes, quem que eram? Deixa eu dar um... Vamos fazer o seguinte, para vocês entenderem melhor. Vou colocar aqui, ó. Os clientes eram Mauro, a Maria, o Rogério e a Ana. Então, o Mauro, a Maria, o Rogério e a Ana, certo? Agora, qual que é a diferença desse Union com o Union All? Olha lá, a diferença é que o Mauro e a Maria vai repetir 2 vezes. Por quê? Porque os dois, apesar de ter Mauro, São Paulo, Maria, Rio de Janeiro, no fornecedor Mauro, São Paulo e Maria, Rio de Janeiro, no cliente, ele vai duplicar, porque ele entende que são registros diferentes, tá? Então ele não vai fazer distinção, né? Enquanto no Union, olha lá, ele entendeu que o Mauro, São Paulo e SP, Maria, Rio de Janeiro e RJ são registros duplicados, então ele elimina, tá? Essa é a diferença do Union e Union All. Uma coisa que você pode fazer também é colocar áreas no nome dos campos. Então, por exemplo, ó, como a gente está assumindo que a primeira tabela é o fornecedor, então, teoricamente, a gente tem que colocar o alias no primeiro, tá? Então, o ID fornecedor, a gente pode chamar de identificador, tá? Aí, ó, o nome, a gente pode colocar como nome mesmo. Nome, não, vamos fazer, ó, nome cadastro. A cidade, como cidade cadastro. E o estado como estado cadastro. Olha lá, eu coloquei alias nas colunas, tá? Assim vocês podem entender melhor as colunas, se vocês colocarem um alias condizente com as duas tabelas, mesmo que elas tenham um nome de colunas diferente, né? E o Union e o Union All, você pode fazer qualquer tipo de operação que você utilize o select, tá? Desde que você siga aquelas condições de terem os mesmos números de colunas e as colunas serem do mesmo tipo correspondente, tá? E assim você pode unificar quantas tabelas que você quiser, tá? Mas não se esqueça que ele consome bastante, tá? Processamentos dependendo do tamanho da tabela, então toma cuidado quando for utilizar. Existem outros tipos de recursos para poder fazer combinações de registros, tá? Eu estarei mostrando no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força. Me sigam nas redes sociais que eu vou deixar na descrição abaixo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.